Guerreiras do K-pop é uma animação cheia de ação, cores vibrantes e momentos que passam tão rápido que é fácil não notar todos os detalhes. Mas você já tentou pausar em algumas cenas e acabou encontrando coisas estranhas, engraçadas ou até misteriosas demais? Outra pérola da comédia acontece quando a Rumi vai encontrar o Jinu após receber seu primeiro convite. Ela aparece do jeitinho que estava, toda casual. O problema é que o líder dos Saja Boys não perde a chance de zoar a calça dela, estampada com ursinhos de pelúcia e trenzinhos. Resultado, ela fica tão irritada que, quando chega em casa, joga a calça no lixo como se fosse um vilão derrotado. Mas o mais engraçado é a careta que ela faz na hora. Ela até tenta se safar mudando de assunto, mas já estava na mira para levar outro ataque de provocação. Quem nunca errou feio na hora de escolher o louquinho para o encontro que atire a primeira pedra? Vamos explorar outras curiosidades que mostram como pequenos erros e momentos inesperados também fazem parte do charme desse filme. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Parece que as expectativas para que algo finalmente rolasse entre a Rumi e o Jinu estavam nas alturas. E não era só os fãs que estavam nessa torcida, os próprios colegas de elenco também pareciam conspirar em silêncio. Basta olhar para a carinha do Derby Suzy, ali no cantinho, com aquele olhar de será que hoje é o dia? A tensão era tanta que, se alguém soltasse uma trilha sonora romântica de fundo, tenho certeza que metade do set iria aplaudir. Mas, como em toda boa novela não oficial, o momento ficou só na expectativa e o beijo. Quem sabe, ficou para o próximo episódio, ou para a imaginação dos fãs. A Rumi não ficou nem um pouco satisfeita com a música letal, e com razão. Ela é metade humana, metade demônio, e a letra diz que nenhum demônio merece sobreviver. Ela leva isso para o lado pessoal, mas o mais engraçado é que ela só diz que não gosta da música, sem explicar o motivo. As amigas até tentam sugerir alterações, mas a situação vai escalando até a Zoe ficar visivelmente irritada. O resultado, ao invés de uma cena tensa e assustadora, fica tudo tão fofinho que parece propaganda de bichinho de pelúcia. Na cena em que elas estão em cima do trem, prontas para lutar contra os demônios, a faca da Zoe parece de borracha. Sério, parece até faca de brinquedo de festa infantil. Ou foi erro de gravação, ou ela comprou o acessório numa lojinha de 1,99. Imagina o demônio levando uma facada dessas e pensando ok, isso não doeu, mas foi ofensivo. Durante uma reunião noturna, ou melhor outro encontro entre a Rumi e o Jinu, ela pergunta por que o Corvo está usando aquele chapeuzinho esquisito. Ele responde que fez para o tigre azul, mas acabou tomando para si. O tigre, claro, faz aquela cara de quem não sabe de nada e pronto. Momento de zoeira garantido. Esse detalhe somente os fãs mais atentos conseguiram ver. Mas se não viu, calma, é só assistir de novo. Mas não precisa ser agora que ainda tem outros detalhes. Depois de lutar contra demônios e olha que não foi fácil. Tem cena que parece maratona de série. Nada mais justo do que ver a Zuntrix relaxando. E a cena da Rumi curtindo uma banheira de água quente é simplesmente impagável. Ela está tão à vontade, com aquela expressão de puro êxtase, que poderia facilmente estrelar um comercial de spa. Só que não qualquer spa, e sim um spa exclusivo para heroínas exaustas, cobertas de poeira de monstro, suor e talvez umas migalhas de batalha. A cara de felicidade dela é aquela clássica de quem pensa ok, agora ninguém me tira daqui nem com feitiço, uma explosão ou um ataque surpresa. É um momento de pura paz, um raro respiro na loucura das batalhas. Antes de continuar descobrindo quando pausa Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo diversão. Numa conversa sobre a nova música da Zuntrix, o clima começa normal, até que a Zoe se distrai e começa a querer atacar uma foto do mistério pendurada na parede. A personagem olha para ele primeiro com raiva, mas rapidamente muda para um olhar de puro encanto. Ela até parece babar. Quem shippa esse casal com certeza ficou feliz nessa cena. A tensão entre Untrix e Saja Boy está no auge. No meio da disputa, os Saja Boys vencem um prêmio e o mistério manda um coraçãozinho só para debochar da situação. Foi como jogar gasolina no fogo e o resultado foi ainda mais explosivo para as Untrix. Se tem uma coisa que Rumi, Mira e Zoe amam mais do que relaxar, é comida. E sim, isso já ficou óbvio. A fraqueza delas são os lamen pré-show. Mas outra coisa que dá satisfação para o grupo é acabar com demônios. Prova disso é a cena em que elas enfrentam o enfraquecimento do Omo, e precisam enfrentar uma grande quantidade de demônios e a energia é a mesma de quem acaba de ganhar sobremesa grátis. Algo curioso é que os Saja Boys foram os primeiros a chegar na fila para a sessão de autógrafos da Zuntrix. Pelo menos, era isso que parecia. Nas imagens, só se vê os sacos de dormir amarrados. Muito provavelmente eles deixaram os sacos de enfeite, foram viver a vida e, como num passe de mágica, voltaram já enrolados, sem ninguém perceber afinal são demônios. Guerreiras do K-pop entregou muitas cenas que fizeram os fãs suspirar, mas também deixou todo mundo com aquela sensação de podia ter acontecido mais. Essa em especial foi romântica até para o Guimá e olha que ele não é exatamente o tipo que se derrete fácil. Depois de mais um encontro com Rumi,
O líder dos Saja Boys claramente ficou mexido com a caçadora. Só que, antes que pudesse processar o que estava sentindo, é chamado às pressas para o mundo dos mortos. Ele chega meio sem jeito, como quem entrou na festa errada, percebendo que todos os demônios o observam com a atenção de um público no tapete vermelho. Cada olhar parecia dizer: e aí, vai ou não vai assumir esse romance? Mas o constrangimento atinge o nível máximo quando ele percebe que, no meio dessa plateia sobrenatural, estava o próprio Guimá, assistindo tudo de camarote com um sorrisinho malicioso. Nesse momento, dava para ver a alma dele pensando: terra, me engole. Afinal, esconder sentimentos já é difícil. Agora, com plateia VIP e comentários internos garantidos, é praticamente impossível. Sabe aqueles momentos que todo adolescente teme, quando um segredo guardado a 7 chaves é exposto para o mundo inteiro? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a Rumi. Do nada, começa a tocar Letal enquanto ela estava no palco e, para piorar, os demônios resolvem revelar suas marcas no meio da apresentação. Foi como se a vida tivesse decidido apertar o botão constrangimento nível máximo ao vivo. Sem pensar 2 vezes, Rumi corre para o único lugar onde se sente realmente protegida, o mesmo onde enterrou a mãe. É seu refúgio silencioso, longe de olhares curiosos, ou pelo menos deveria ser. Lá, ela surge atrás da Celine, que leva um susto digno de cena de filme de terror, quase derrubando o que tinha nas mãos. Mas aí vem o detalhe que só os fãs mais atentos, aqueles com reflexo de ninja e replay no modo obsessivo, perceberam. Rumi está com suas marcas expostas, e num gesto inesperadamente delicado, Celine quase toca o rosto dela. Só que, num corte seguinte, a mão da Celine já está em outra posição completamente diferente, como se a cena tivesse dado um pulo no tempo. É um erro tão rápido que passa despercebido pela maioria, mas para quem reparou, virou ouro puro de bastidor. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Você sabe quem é o Saja Boy mais alto do grupo? Se respondeu Ginu. Errou feio. Errou rude. Na música Yori Dolls, fica claríssimo que o Romance é o verdadeiro gigante da turma, contrariando aquela ideia que a diretora Yang sempre tentou vender, que todos tinham o mesmo tipo físico. Oficialmente, o Abby é o mais forte, com uns 20% a mais de massa muscular. Mas, no clipe, o Romance aparece como se tivesse passado anos tomando whey direto no tanque ou, quem sabe, o figurino fez aquele trabalho de ampliar. É tanta diferença que dá para imaginar o Romance dizendo que é apenas um efeito. Ou será que ele descobriu uma fórmula secreta de crescimento instantâneo? De qualquer forma, nessa música, o Romance rouba a cena e a régua de medir altura. Ainda nessa música, rola um erro bem engraçado que passou quase despercebido, mas para os fãs mais atentos foi um prato cheio. Os olhos amarelos demoníacos do Saja Boy simplesmente desaparecem do nada em uma parte da cena. É como se alguém tivesse apertado o botão ligar e desligado os efeitos especiais durante a gravação. Por um instante, só o Ginu tinha os olhos demoníacos. Quando os olhos voltam, como se nada tivesse acontecido, ninguém comenta nada, como se fosse um segredo bem guardado. É um pequeno deslize que só mostra que até seres sobrenaturais não estão imunes às trapalhadas da produção. A Zoe e o Mystery têm muito mais em comum do que você imagina, e uma prova disso está em algo que quase ninguém percebeu. O formato da boca dos dois personagens é bem parecido. Na hora em que Mystery vai lutar contra Zoe, a boca dele aparece com um formato que lembra um coração. Só que o detalhe mais engraçado é que a boca da Zoe também foi desenhada para ter esse formato, como se fosse um verdadeiro easter egg romântico escondido bem ali, disfarçado em meio à tensão da luta. É quase como se, enquanto trocavam golpes e olhares ferozes, o universo estivesse tentando dizer: calma, galera, tem amor no ar. Imagina Zoe pensando: ok, vamos lutar, mas faz esse coraçãozinho na boca para deixar tudo mais fofo. É o tipo de detalhe que faz a gente querer pausar a cena, dar um zoom na boca deles e suspirar, antes de voltar para a briga que, claro, é cheia de ação e drama, mas agora com um toque sutil de romance que ninguém esperava. Um detalhe que passa completamente despercebido por muitos fãs é o mistério envolvendo a família da Mira logo no início da história. Os rostos deles aparecem completamente borrados, como se fosse informação ultra secreta de governo. É aquele clássico efeito de desfocar rosto que só vemos em programas de investigação ou notícias bombásticas. Mas aí vem a música Brilho e, de repente, todos os rostos da família da Mira parecem visíveis, normais, como se a luz da canção tivesse literalmente iluminado aquele segredo todo. Essa mudança visual reforça uma teoria bem interessante. A música Brilho não é só uma canção bonita, mas traz luz às sombras, e essas sombras seriam nada menos que a própria família da Mira, nesse caso em relação à personagem. Faz muito sentido quando lembramos que a Mira confidenciou para Rumi que considera Zuntrix como sua verdadeira família, deixando claro que nunca se sentiu realmente parte da sua família de origem. É quase como se a Brilho fosse um convite para Mira sair da escuridão do passado e abraçar quem ela escolheu amar de verdade. Em Guerreiras do K-pop, já ficou claro que não são só os demônios que sabem ser debochados. Basta olhar a cara do corvo quando Derby derruba o vaso de flores pela 1000ª vez. Ele faz aquela expressão de Arg, de novo, que mistura indignação e resignação,
como quem já sabe que vai ter que varrer os cacos. De novo, Guerreiras do K-pop é muito mais do que apenas ação e música. É um convite para observar os detalhes que tornam cada personagem único, e para rir das situações inesperadas que só um universo tão vibrante pode proporcionar. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!